Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 21 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 11. Deus ama quem doa com alegria. Deus ama e abençoa quem doa largamente e com alegria, em todos os sentidos. O dom de que São Paulo está falando é, em primeiro lugar, um dom material, uma oferta, um dinheiro para ajudar os pobres, e isso deve nos fazer pensar muito. Eu estou renunciando a algo que me custa para dar aos pobres? Eu estou, pelo menos, dando o dízimo? Em segundo lugar, essa palavra de São Paulo se refere à evangelização. Quem semeia muito, muito recolherá. Sou generoso na minha evangelização, nos meus convites? Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus ama quem doa com alegria. Quem pouco semeia, pouco recolhe. Essa palavra é muito clara e bonita. Você quer sentir Deus na tua pele? Então doe. Logo você experimentará a realização desta frase, mas doe de verdade, quer dizer se doe, se entregue. São Paulo, como explicamos no começo, tem na cabeça uma partilha material antes de mais nada. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Nunca é demais nos perguntar como vai a nossa partilha concreta, material. Por exemplo, quando eu recebo o salário, o meu primeiro pensamento é pagar as contas ou tirar o dinheiro do dízimo ou do apadrinhamento do Haiti e depois resolver a minha vida. Deus ama quem doa com alegria. O mesmo vale para quem vive com uma verba de ajuda de custo. Quando eu recebo o que preciso para viver, meu primeiro pensamento é tirar o 10% para dar aos pobres, tirar o apadrinhamento do Haiti ou resolver as minhas coisas. Deus ama quem doa com alegria. Para quem nunca ouviu falar do dízimo, explicamos que aqui no Brasil é um costume maravilhoso que a Igreja encontrou para viver a partilha. Cada cristão autêntico tira 10% de suas entradas para dar a Deus e aos pobres. São as primícias que ele doa, como Abel, Abraão, Isaque, como fazia cada bom israelita.
No Novo Testamento, Jesus somente radicaliza isso. Por exemplo, quando elogia a pobre viúva, que deu tudo o que tinha para viver, toda a sua vida. A falta de dinheiro nunca dependeu do salário, mas sempre da administração do mesmo. A experiência passada nos ensinou muitas coisas nesse sentido. Tivemos que escutar um casal, marido e mulher, que juntos ganhavam 8.000 reais e vieram pedir a nós uma cesta básica porque naquele mês tiveram um abaixamento de salário e entrou somente 7.500 reais no bolso dele e não conseguiam viver. Deixamos vocês tirarem suas conclusões. Quem começa seu mês com a partilha terá um dinheiro abençoado pelo mês inteiro, irá sobrar até. Se não houver partilha, a minha escolha de Deus é uma ilusão, e eu não consigo experimentar o amor de Deus se não partilho. Você entende? Se você quiser a bênção de Deus, então partilhe, porque a falta de partilha, a falta de pagar o dízimo, a falta de apadrinhar uma criança do Haiti, a angústia com meu salário me deixa sozinho e sem a bênção de Deus. Irmãos, vocês se lembram do famoso trecho do Antigo Testamento sobre esse assunto? Pode um ser humano enganar Deus? Pois vós me enganastes, e perguntais: como foi que te enganamos? No dízimo e nas primícias. Vós estáis mesmo amaldiçoados, pois é a mim que estáis enganando, nação inteira. Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral, para que haja recursos na minha casa. Fazei comigo esta experiência, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vós minhas bênçãos de fartura, se não elimino as pragas das plantações, para que elas não acabem com a produção dos campos, nem reduzam a zero a safra dos vinhedos, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o célebre texto do profeta Malaquias. Feliz de quem o entende. Quem fecha a mão para o pobre, ficará com a mão fechada também quando Deus lhe doa suas graças, no sentido que não conseguirá pegar nada porque suas mãos estão fechadas, não conseguirá receber nada. O mesmo e ainda mais acontece com os bens espirituais. Se eu tenho o dom da fé, a riqueza da fé, e não a partilho com ninguém, então eu me torno egoísta e me coloco fora da graça de Deus. É o caso daqueles que consideram a igreja como um supermercado das graças. Vou, oro, peço a graça, saio e nem enxergo mais os meus irmãos, nem enxergo o pobre que pede esmola fora da porta da igreja. Não enxergo os jovens que se drogam na esquina porque ninguém anuncia a eles o reino de Deus. Isso que é problema, irmãos. A palavra de hoje, irmãos, nos convida a partilhar os bens espirituais e materiais, evangelizar e dar aos pobres. Graças a Deus, centenas de pessoas na Missão Belém já entenderam isso. Estamos quase apadrinhando todas as crianças do Haiti. Faltam poucas, mas não devemos esmorecer, porque em outubro vai entrar mais 200. Quanto à evangelização, a sua generosidade se mede pelos convites que você faz, pelo carinho com que você acompanha os que entram na nossa roda de evangelização. Bom, depois desta breve reflexão, vamos ler de novo o trecho de hoje com o coração bem aberto ao que Deus nos pede, porque não há ninguém nesse mundo que seja tão pobre que não tem nada para dar, e ninguém que seja tão rico que não tem nada para receber. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco,
e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê a cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Vamos parar um pouco e escrever as frases que mais nos estimulam a uma escolha concreta. Vamos agora escolher o nosso propósito que nos ajudará e acompanhará nesse dia e sempre, e que possa se transformar em uma escolha de vida. Vamos parar mais um pouco para pensar como, concretamente, ainda hoje, vou conseguir colocar em prática o quanto me propus. Evangelizar e dar aos pobres. Paz e alegria a todos. Deus ama quem doa com alegria. Paz e alegria a todos.